A questão é, tudo que ele fez invalida todo o processo, aí você tem que ir para a teoria das nulidades. Tá? E o que é a teoria das nulidades? Você vai chegar, a primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte, se ficar comprovado a autenticidade das mensagens, enfim, se tudo virar e falar o seguinte, ó, realmente aconselhou, realmente o juiz atuou como se fosse um juiz italiano, lá na Itália estão um juiz de acusação, isso realmente aconteceu. Se eu tive realmente um conluio entre o juiz e a acusação, ele precisa ser declarado suspeito. Isso significa que eu anulo o processo inteiro automaticamente? Não. Aí você vai para a parte do código que fala das nulidades. E qual que é a regra básica das nulidades? Você tem que fazer um pente fino no processo. Aproveitar o que dá para ser aproveitado. E não aproveitar, descartar aquilo que dá para ser, aquilo que tem que ser descartado. Ah, professor, isso significa que Beltrano, Ciclano, Fulano vai ser solto? Ah, a gente não pode personalizar. Um dos erros do Brasil é todo mundo está personalizando tudo. Pensa no processo penal. Tá? Eu vou fazer o pente fino e verificar todos os atos. Aquilo que dá para aproveitar, aproveita. Aquilo que não dá para aproveitar, eu tenho a decretação da nulidade. Se o que dá para aproveitar é suficiente para manter pessoas presas, pessoas ficam presas. Se o que dá para aproveitar não é suficiente para manter pessoas presas, pessoas são colocadas em liberdade. Ah, professor, o que vai acontecer? Não sei, eu não sou o juiz. Alguém aqui é o juiz? Alguém aqui tem o processo para fazer todo esse pente fino e falar, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Sabe quem tem condição de falar se vai acontecer ou não aquilo? Quem está para julgar a causa. Então, o dia que o Supremo Tribunal Federal proferir a sua decisão, a gente vai saber qual foi a análise do pente fino. Deu para aproveitar tudo? Não deu para aproveitar tudo? O que foi possível aproveitar? Mantém-se a pessoa presa, condenada, e não só a pessoa em questão, tá? Porque ninguém está lembrando que tem diversos outros, né? No meio, tem Gedel, tem Cunha, tem, né, diversas outras pessoas aí, né, ilustres da Lava Jato, vamos dizer assim. Então, o que vocês têm que levar para o concurso? Para o concurso é respeito ao devido processo legal. Para o concurso é respeito ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal. E aquilo que não puder ser aproveitado, não pode realmente ser aproveitado. Por quê? Porque eu não vou seguir o devido processo legal. E eu vou privar alguém da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Eu estou atacando claramente o artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República. Então, o que eu sou favorável? Enquanto professor de Direito Constitucional, e na minha opinião está na hora de fazer isso. Tem que pegar, olhar item por item e aplicar o ordenamento jurídico brasileiro. Dá para preservar? Preserva. Não dá para preservar? Não preserva. Ah, professor, vai ter que repetir muita coisa? Vai. É melhor repetir e fazer a coisa direito do que daqui a 20, 30 anos você ficar escutando. Tá vendo? Foi golpe. O judiciário brasileiro agia de tal e tal maneira, perseguia não sei quem. Então, assim, ó, volta. Eu tenho uma opinião polêmica com relação a isso já desde o impeachment, tá? Porque eu mostro matematicamente como que a Dilma cometeu o crime de responsabilidade. Eu consigo mostrar matematicamente, com aula de administração financeira e orçamentária, que a Dilma deu pedalada fiscal. E que ela cometeu o crime de responsabilidade. Só que o devido processo legal constitucional do impeachment não foi respeitado. Então, peraí, dá para a gente parar de fazer as coisas nas coxas e aplicar Estado Democrático de Direito ao caso concreto? Se tivesse aplicado Estado Democrático de Direito ao caso concreto lá na época do impeachment, já não tinha dividido o país da forma como dividiu. Então, se não aplicar Estado Democrático de Direito agora da maneira como deve ser aplicado, vai aumentar ainda mais a divisão na sociedade brasileira. E, enquanto isso, a economia e a sociedade está indo para o vinagre. Está indo, né, por água abaixo. Então, sabe o que está faltando no Brasil? Não é um problema político, não é um problema econômico. Está faltando é Constituição. Aplicar o ordenamento. O nosso problema é legal. As pessoas respeitarem o texto constitucional e aplicar o texto constitucional. É por isso que eu acho que concurso público vai começar a despencar isso aí, tá? Então aqui, ó, sigilo da fonte tem que ser respeitado, devido processo legal tem que ser respeitado. Qual que vai ser a consequência disso? Só o juiz que é responsável pela causa, o Supremo Tribunal Federal, é capaz de dizer. Né? Então assim, o que vai acontecer? Não sei.
cenas do próximo capítulo do Game of Thrones, House of Cards, entendeu? Chernobyl, entendeu? Já tá misturando com Chernobyl já. Chamado Brasil, tá? Alguém ia perguntar aqui só pra gente finalizar? Cabe reparação se não tiver materialidade pra o cara ter ficado preso? Não? Cabe. Se não tiver materialidade, se for uma prisão injusta ali, ó, é um erro judiciário. Cabe indenização. É aquela história. Então, assim, ó, as consequências disso aí são imprevisíveis. A gente vai ficar discutindo esse caso que aconteceu no mundo jurídico e na sociedade brasileira, gente, uns 10, 15 anos. Analisando as consequências de tais atos. E por quê? Porque não se respeitou o devido processo legal. Onde já se viu um juiz experiente ficar trocando WhatsApp com acusação. Não, pior, né? Não era nem WhatsApp, era Telegram. Entendeu? Sabe? Pra que fazer isso? Conversa no gabinete, ó, chama o cara aqui. Gente, eu trabalhei 6 anos dentro do judiciário, com desembargador, na cúpula do Poder Judiciário lá em Minas Gerais. É claro que procurador conversava com juiz, é claro que advogado conversava com magistrado, mas sabe como é que conversava? Dentro do gabinete, conversava pessoalmente, nos autos do processo, não ia ficar trocando WhatsApp, entendeu? Trocando figurinha aí, né, em grupo de WhatsApp também. Outra coisa, como é que um grupo de procuradores me faz um grupo de WhatsApp? Entendeu? Sabe? Você vai discutir essas teses suas jurídicas na faculdade, em grupos acadêmicos e tal, mas você não vai ficar discutindo o seu trabalho do dia a dia num grupo de WhatsApp. É pedir para um hacker, ou sei lá, pedir para um descontente. Ninguém está parando para pensar o seguinte, pode ter sido um descontente, né? É pedir para um descontente, ou pedir para um hacker chegar num jornalista, e ninguém está percebendo qual que foi o jornalista que eles chegaram. É o cara do Snowden, o cara que aguentou pressão da CIA, pressão do governo norte-americano, e tá aí. O cara que tem um prêmio Pulitzer, entendeu? Que é o maior prêmio do jornalismo mundial. Se foi o hacker ou o dedo duro, o X9, né? Ele escolheu a dedo e falou assim, ó, quem que é o cara que eu tenho que vazar? Tem que ser esse cara aí. Porque se vazasse por um outro meio de comunicação, esse bobear não publicava também não. Sei lá, entendeu? Enfim, não dá para saber, né, todas essas questões. Mas entenderam? Isso vai ser questão de prova. Cuidado com isso aí. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Gente, vamos lá, ó. Questão importante aqui, ó. Liberdade de locomoção. Princípio constitucional da liberdade de locomoção. Eu posso entrar, eu posso sair, eu posso permanecer no território brasileiro com ou sem os meus bens. Então a gente tem essa liberdade, tá? Essa liberdade de locomoção. Se essa minha liberdade de locomoção, ela é atacada, tolhida, de forma ilegal, de forma arbitrária, qual que é o remédio constitucional cabível? Habeas corpus. Então eu entro com habeas corpus. Muito comum, sempre comento isso, eles pegam o inciso 15 e colocam de enunciado e perguntam qual é o remédio constitucional cabível em caso de lesão. O remédio constitucional cabível é o habeas corpus, tá? 16. Não sei por que sempre cai em concurso de PM. Deve ser porque a PM está diretamente envolvida aqui. Olha só. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá. Vamos raciocinar aqui, ó. Direito de reunião, liberdade de reunião. Todos nós podemos nos reunir em qualquer local aberto ao público? Podemos, desde que seja uma reunião o quê? Pacífica. E se ela é pacífica, obviamente ela é sem armas. Professor, não posso nem levar uns coquetel molotov na mochila, não? Não. Tá? Uns rojão também não. Entendeu? Porque você tem que se manifestar de forma pacífica, ok? Além disso, ó, independentemente de autorização. Aí sempre vem a banca examinadora e fala que você tem que ter autorização da prefeitura. Que você depende de autorização da prefeitura, autorização de quem quer que seja, para exercer o direito de reunião. Independentemente de autorização. A única coisa que você tem que fazer, vamos lá, gente, ó. A única coisa que você precisa fazer é o quê? É o prévio aviso à autoridade competente. Por que você tem que avisar? Ora, porque pode ser que alguém
também exercendo o seu direito de reunião, já tenha marcado aquele local, naquele dia, naquele horário, para se manifestar. É como se fosse vida em condomínio, né? Vida em condomínio, você não tem que marcar o salão de festa, você não tem que... Você depende de autorização, não. Você precisa, né, simplesmente o quê? Agendar. Por que você tem que avisar que você vai usar o espaço? Para alguém não usar o espaço no mesmo dia. Aqui é a mesma coisa, entenderam? Então, ó, eu quero me manifestar em praça pública. Eu não preciso de autorização do Estado, eu simplesmente preciso avisar o Estado que a manifestação vai ocorrer no dia tal, na hora tal, e no local tal. Beleza, a prefeitura vai pegar a agenda lá, imagina, tem uma agenda de manifestações. Né? Aí vai olhar, opa, esse horário está reservado? Ah, não está, pode exercer. Ah, esse horário está reservado. E, inclusive é para um grupo antagônico ao seu. Não vai dar certo, né? Então vamos reagendar aqui para um outro horário, para um outro dia, né? Ou até mesmo para um outro local, ok? O mais importante é lembrar, não precisa de autorização, a reunião é pacífica e sem armas, ok? Ninguém armado. Ah, professor, e se aparecer alguém armado na manifestação? E os organizadores sabiam, dissolve-se a manifestação, tá? A polícia entra, a polícia militar entra para dissolver a manifestação. Ah, é um grupo de pessoas armadas e os organizadores claramente não sabiam, não tinham como saber que ia ter um grupinho ali com pedra, pau, coquetel molotov, rojão ou até mesmo arma de fogo. A polícia militar tem que entrar e segregar o grupo e permitir que a manifestação o quê? Continue sem esse grupo de pessoas que estão armadas. Tá certo? Ok? A respeito dessa reforma da Previdência que estava Isso. lá, Isso. se manifestando, eles poderiam estar armados, dando arma ali? Ó, militar se manifestando. Primeiro, militar pode manifestar? Pô, não, militar pode ir pra rua manifestar? Pode. Ah? Agora, ele pode estar armado? De jeito nenhum. Policial civil também não. Ó, imagina o seguinte, vai ser uma manifestação dos policiais rodoviários federais. Eles querem melhorias salariais, não sei o quê, e resolvem fazer uma manifestação aqui na Hercílio Luz, em frente à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Podem? Podem. Direito de reunião. Agora, eles podem estar armados na manifestação? De jeito nenhum. Por mais que você tenha porte, tá? Se você tem porte, isso não te garante ali, ó, passar por cima da Constituição e aparecer armado numa manifestação, não. Você não pode estar armado. Você tem que deixar a arma em outro local. O que você está fazendo armado numa manifestação? Entendeu? Lá no seu direito de reunião? Hã? Se é pacífico, o que você está fazendo armado na reunião pacífica? Entendeu? Mas enfim. Hã? Vale para procissão. Gente, todo mundo acha que aqui é só manifestação, né? Vocês têm que lembrar o seguinte, ó, tem um direito de reunião que acontece ou em fevereiro ou em março que todo mundo vai pra rua. Carnaval. Carnaval. Bloco de rua, precisa pedir autorização para ir pra rua? Não, autorização não. Precisa simplesmente falar onde que vai desfilar e que dia que vai desfilar. Por que o bloco tem que agendar o local e o itinerário? Era justamente a parte final aqui, ó, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Agora, a prefeitura vai autorizar o bloco a desfilar ou não? Não vai, tá? Ah, no carnaval as pessoas podem estar por aí armadas? De jeito nenhum. Ninguém pode estar armado. Obviamente a polícia que tem que estar armada é a polícia que está trabalhando, entendeu? Na segurança, né, do exercício do direito de manifestação, ok? Não pode estar armado. Na teoria, né, gente? Ah, na teoria, todo mundo que tem porte não pode estar armado em direito de reunião, tá? Porque o direito de reunião é o quê? É uma reunião pacífica e sem armas, ok? Então eu não posso estar armado ali. Se você percebe a presença de alguém armado, a polícia militar que está fazendo a segurança tem que agir na hora e tirar a pessoa da manifestação. Ela tem que ser segregada da manifestação. Tá? Se ficar patente que foi algo organizado pelos próprios organizadores da passeata, da manifestação, acaba com a manifestação. A polícia militar tem que entrar e dissolver a manifestação. Entenderam? Ficou claro isso aí? Beleza? Então vamos lá, ó. Artigo 5º, inciso 17, ó. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Podem marcar também.
Eu falo assim, o Brasil assim, é difícil, viu? Porque toda hora tem um exemplo prático. Olha só o inciso 17 aqui, ó. É plena liberdade de associação. Todos nós temos liberdade de associação. A gente pode juntar aqui e criar a Associação dos Estudantes para Concurso de Florianópolis, ok? Então todo mundo tem liberdade de associação. Para fins lícitos, óbvio, né? Porque se é uma associação para fins ilícitos, virou uma organização criminosa. E aí, detalhe, vedada de caráter paramilitar. Por que tem a vedação ao caráter paramilitar? Porque senão vira milícia. O que é a milícia? Já pararam para pensar o que é uma milícia? É uma associação de pessoas com um caráter paramilitar e que começa, inclusive, a desenvolver o quê? Atividades ilícitas. Ah, professor, mas a milícia aqui no meu bairro é diferente. A milícia aqui no meu bairro, ela só faz o policiamento ostensivo das ruas, preservando a incolumidade das pessoas e do patrimônio, fazendo o que a polícia militar deveria fazer. Por isso que a gente gosta da milícia aqui. Tudo bem, pode até começar assim, entendeu? Mas, né, em regra, acaba indo o quê? Para uma atividade ilícita. Aí começa a ver, né, aí você tem a Sky Gato, o Gás Gato, tudo vira gato, né? Gato, né, tipo assim, né, tudo ilegal ali. Aí você começa a ter uma atividade mafiosa. Aí você começa a cobrar do comércio segurança, aí você começa gatunete, essas coisas, né? Aí começa a virar o quê? Uma organização criminosa com caráter paramilitar. A mesma coisa que os traficantes sempre fizeram nos respectivos lugares. Aí só um detalhezinho para, né, para ficar bem claro. Mas quer dizer então, professor, que eu posso ter uma associação que faça o policiamento ostensivo se não tiver nenhum tipo de atividade ilícita permitido? Claro que não. O monopólio da segurança pública e da força é de quem? Do Estado. Inclusive já tivemos uma situação no Rio de Janeiro em que isso aconteceu. Uma associação de moradores de um bairro nobre do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, fez um convênio com a academia de jiu-jitsu local, com os jiu-jiteiros locais, e os jiu-jiteiros locais saíam fazendo ronda no bairro. Aí pegavam um trombadinho, entendeu, né? Detonava o trombadinho. Aí, e assim, peraí, chegou o Ministério Público, o que vocês estão fazendo? Uma associação. A gente criou uma associação, a gente contratou os jiu-jiteiros, a gente fez um convênio com os jiu-jiteiros da academia, e os jiu-jiteiros da academia estão aí fazendo a segurança do bairro. Né? Aí, né, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, entendeu? Fora as questões penais, contra a associação. Porque é um absurdo. Como é que uma associação passa a assumir a responsabilidade da segurança pública? O monopólio da segurança pública é de quem? Do Estado. Quem que tem que estar lá fazendo a segurança? Polícia Militar, Guarda Municipal, tá? As forças de segurança, jamais uma academia de jiu-jiteiro. Tá? Caráter paramilitar significa qualquer tipo de associação, né, que tenha um grupo de pessoas que tem ali algum tipo de treinamento especializado de caráter que se assemelha a uma corporação militar. Tá? Sabe por que tem essa proibição na Constituição brasileira, gente? E em todas as constituições pós-Segunda Guerra Mundial? Porque tinha um partido na Alemanha, que era um tal de partido nazista, e ele tinha uma associação de caráter paramilitar, que era a SS nazista. A SS nazista não integrava o exército alemão. Só do meio para o final da Segunda Guerra Mundial é que teve a fusão da SS nazista com o exército alemão. A SS nazista era a associação de caráter paramilitar do partido nazista, responsável por boa parte das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, inclusive a política de holocausto contra os judeus. Então o exemplo histórico é tão notório, ele é tão mundial, que todas as constituições pós-Segunda Guerra Mundial falaram o seguinte, ó, liberdade de associação tem que ser garantida para todo mundo, mas tem um tipo de associação que jamais pode voltar a existir. É as pessoas se unirem numa associação e criarem uma espécie de exército privado, um exército particular, uma associação de caráter paramilitar que saia por aí competindo com o Estado. Competindo contra o Estado. Um Estado paralelo, milícia. O que... A milícia é exatamente isso aqui, ó. É uma associação de caráter paramilitar. Isso tem tudo para cair na prova de vocês, tá? Porque vocês estão entrando para a polícia militar. Hã?
Só da PM, né? Mas é o que eu estou falando assim, ó, mas é uma questão muito típica da PM em si. Por quê? Quando você vai olhar as milícias, principalmente as milícias no Rio de Janeiro, boa parte delas são compostas por ex-policiais. Exatamente, seria a milícia está aqui, ó, caráter paramilitar. É uma associação com caráter paramilitar. Se fosse num condomínio fechado, poderia? Calma lá. O condomínio fechado pode contratar uma empresa de segurança privada. Exatamente. O condomínio fechado não pode criar uma associação. Vamos pegar aqui os jiu-jiteiros do condomínio, vamos armar eles, tal, e não. O que o condomínio pode fazer é contratar uma empresa de segurança privada. E a empresa de segurança privada, com a responsabilidade e fiscalização que a lei lhe exige, fazer a segurança do condomínio. Tudo bem, condomínio fechado. Eu posso contratar enquanto bairro. Vamos juntar os moradores do bairro, a gente vai contratar uma empresa de segurança e ela vai ficar por aí fazendo a ronda no bairro. Totalmente inconstitucional. Você está competindo com o Estado. De quem que é o monopólio da segurança pública? É do poder público. Eu não posso substituir e concorrer com o Estado. Ah, mas o Estado não faz como deveria fazer. Então cobre, melhore o Estado. Enfim, ou então vai morar no condomínio fechado. Então, assim, beleza? Gente, continuando aqui, ó. Vamos lá, ó. Artigo 5º, inciso 18. Olha só. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ok? Então, aqui, ó. Vou criar associação. Preciso de autorização do Estado? Não. O Estado pode interferir no funcionamento de uma associação? Não. Eu tenho que ter liberdade de associação. A única coisa que a associação não pode ter é o quê? Um caráter paramilitar, tá? Mas não tem autorização e está vedada a interferência. Mais importante, ó, 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Isso despenca em todos os concursos. É só lembrar o seguinte, ó. Para eu fechar uma associação, compulsoriamente, ela não vai funcionar mais. Decisão judicial transitada em julgado. Não cabe mais recurso, ok? Agora eu vou simplesmente suspender o funcionamento de uma associação. Qualquer tipo de decisão judicial. Uma decisão judicial ali, ó, de caráter liminar, tá? Ela consegue suspender o funcionamento da associação? Consegue. Muito cuidado com 19, sempre foi cobrado, sempre vai ser. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Liberdade de associação. Eu entrei para uma associação, sou obrigado a ficar nela? Não, saio a hora que eu quiser. Eu entro e saio a hora que eu bem entender da respectiva associação. 21, vamos lá, ó. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Para falar a verdade, é uma das grandes vantagens de você fazer parte de uma associação. Você, em regra, faz parte de uma associação para que a associação defenda os seus direitos. E ela pode defender tanto no plano administrativo, junto à prefeitura, por exemplo, quanto no plano judicial. O importante para uma prova de concurso é perceber isso aqui, ó. Seja para defender administrativamente, que é extrajudicialmente, ou judicialmente, tá? Eu preciso ter uma autorização expressa. Expressamente autorizadas. Não existe uma autorização tácita. Você tem que preencher o formulário lá da associação e na hora que você está preenchendo o formulário da associação, vai ter uma pergunta. Autoriza expressamente a associação a defender seus direitos e interesses? Sim. Beleza. Você autorizou. Ok? Então isso aí é normal, né, em qualquer momento, ali, em qualquer atividade associativa. 22. É garantido o direito de propriedade. Constituição garante o direito de propriedade? Sim. Até porque um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a livre iniciativa. Livre iniciativa não é uma característica do capitalismo? O capitalismo tem que ter propriedade. Então nós temos aí a garantia do direito de propriedade. Mas a sua propriedade, o seu direito de propriedade não é absoluto, não é incondicionado, porque a sua propriedade tem que atender à função social.
Afinal de contas, ok, um dos fundamentos é a livre iniciativa. Mas outro fundamento que está no mesmo inciso é a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. Então a sua propriedade também tem que dar retorno para a sociedade. Ela tem que atender sua função social. Em se tratando de uma propriedade rural, ela tem que ser o quê? Produtiva. Se ela não é produtiva, ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária? Pode. Tá? Então, ó, bastava estar no mesmo inciso. Poderia ser o mesmo inciso, mas é sempre importante lembrar. É garantido o direito de propriedade e a propriedade atenderá a sua função social. Só que o que cai mesmo é isso aqui, ó. Ou é o 24 ou é o 25. O que a gente tem no 24? 3 tipos de desapropriação. Existem 3 formas de desapropriação. Ó. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Aqui é o seguinte, sempre é bom esquematizar essa parte aqui, porque ela cai bastante aí em concursos públicos. Ó. Falei de desapropriação, vocês vão lembrar que existem 3 tipos ou 3 formas de desapropriação. Primeiro, eu posso ter uma desapropriação por necessidade pública. Ok? Então, a desapropriação por necessidade pública. Ah, mas ela também pode ser por utilidade pública. Ou então ela pode ser uma desapropriação por interesse social. Ok? Então, desapropriação por necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Questões de prova. Quando for as 2 primeiras, necessidade pública e utilidade pública, a indenização, tá? Ó, a indenização, ela é prévia e em dinheiro, ok? Indenização prévia e em dinheiro. No interesse social, não. Por quê? Você tem uma desapropriação aqui, ó, que é uma desapropriação justamente porque a sua propriedade não atende à função social da propriedade. Então eu tenho uma desapropriação que é chamada de uma desapropriação sanção. Eu estou justamente punindo o proprietário. Por que eu estou punindo o proprietário? Porque se esperava uma função social da propriedade dele e ele não deu essa função social. Vem o poder público e desapropria por interesse social. A indenização não é prévia. A indenização não é em dinheiro. A indenização é em títulos, tá, da dívida pública. E aí você vai resgatar esses títulos da dívida pública a cada ano. Vou dar um exemplo clássico de prova aí, mas que no concurso de vocês não pode ser cobrado nos detalhes porque extrapolaria o edital. Eu tenho uma fazenda. E na minha fazenda não tem nenhuma galinha ciscando. Ela é totalmente improdutiva. Chega a União, olha lá a minha fazenda e fala, mas peraí, a sua fazenda é improdutiva. Se você não quer produzir e dar o retorno social que se espera da sua propriedade, então tá, nós vamos desapropriar a sua fazenda. Vai ser uma desapropriação por interesse social. Como que vai ser o pagamento da desapropriação? Não vai ser em dinheiro, não vai ser prévio. Eu vou receber títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 10 anos. Ou seja, a cada ano eu vou lá e pego um pouquinho da minha fazenda de volta. Eu recebo então um pedaço de papel, que são títulos da dívida agrária, e vou resgatando esses títulos da dívida agrária. Percebam que a indenização não foi em dinheiro e não foi prévia. Ela foi conforme previsto na Constituição. Olha aqui, ó. Em regra, a indenização é prévia e em dinheiro, correto? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Quais são os casos previstos na Constituição? Quando a desapropriação é por interesse social. Que você vai receber dessa forma, porque você está sendo punido. E qual que é a sua punição? Você vai receber em títulos da dívida pública e você vai poder ali resgatá-los ao longo do período, ok? Ah, e aqui, professor? Aqui você está sendo punido? Não. Aqui a sua propriedade estava no lugar errado, na hora errada.
Tá? E aí chega o poder público e desapropria. Vou dar um exemplo. A Prefeitura de Florianópolis precisa construir um elevado. E o elevado tem que ser construído naquele local. E aí tem um conjunto de imóveis que estão naquele local. O que a Prefeitura vai ter que fazer? Desapropriar aqueles imóveis. Então percebam que a Prefeitura não tinha escolha. Ela tinha que fazer aquela desapropriação. É uma desapropriação por necessidade pública. E a utilidade pública, professor? A utilidade pública é assim, ó. A Prefeitura de Florianópolis resolve construir um posto de saúde em um bairro. Para começar, ela pode escolher o bairro. Tá? Ah, no bairro ela não pode escolher o quarteirão? E no quarteirão ela não pode escolher o imóvel que ela vai desapropriar para instalar o posto de saúde? Então, literalmente, ela vira e fala assim, ó. Unidunité, o desapropriado foi você. Isso é o quê? É uma desapropriação por utilidade pública. Quando a prefeitura, o poder público, tem escolha, é utilidade. Quando o poder público não tem escolha, tem que ser aquela, é necessidade. Seja na necessidade ou utilidade, o proprietário fez alguma coisa de errado? Ele está sendo punido? Não. Ela é indenização justa, prévia e em dinheiro. Agora aqui, eu fiz alguma coisa de errado? Fiz. Eu não destinei o quê? Eu não atendi a função social da propriedade. Aí vem o poder público, desapropria, e o pagamento é em títulos da dívida pública. Entenderam? Cuidado com isso aí. Aí o seguinte, ó, outra questão de prova das mais recorrentes, 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Clássica cena do cinema. Clássica cena dos filmes de perseguição, que tem perseguição, né? Eu tenho lá, o bandido vai, rouba um determinado carro. Sempre é um carro muito bonito, né? Uma Mercedes. Sai em fuga. Aí vem o policial, coincidentemente atrás, está passando uma Ferrari. Pega a Ferrari, tá? E sai em perseguição, né, ao bandido. O que acontece no filme? O carro do policial capota, toma tiro, né? Tem uma série de avarias. E o que a polícia tem que fazer com o proprietário? O que o Estado tem que fazer? Indenizar. Requisição administrativa, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, o policial usando o carro particular para perseguir o bandido, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Todas as avarias que o carro teve ali, o poder público tem que indenizar o respectivo proprietário. Tá? Cabe dentro de uma revista também? Isso cabe dentro de uma revista? Como assim, uma revista? Parou o carro, descobriu que tem droga, tem que colocar. Sim. Não tem nada. Aí sinto muito, a polícia vai ter, né? Mesma coisa, ó, no caso de iminente perigo público, eu tô ali, eu desmontei o carro inteiro, rasguei o estofado, tem que indenizar. Assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver o quê? Se houver dano, tá? Isso aqui, gente, tem um nome, tá? Tanto no direito constitucional quanto no direito administrativo. É a chamada requisição administrativa. Então, cuidado aí com a requisição administrativa. 26. Direitos autorais. Direitos autorais não caía, ultimamente está caindo, tá? Ah, desculpe, né? Direitos autorais é o 27. Tá faltando a pequena propriedade rural. Vamos lá, ó. 26 aqui, ó. Pequena propriedade rural. Ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Ok? Então, o que eu tenho que lembrar? Uma pequena propriedade rural pode ser penhorada para pagar débitos decorrentes da sua atividade? Não. Então, isso é a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E aí, 3 características fundamentais. Primeiro, tem que ser pequena. Tá? Segunda, e mais importante de prova, tem que ser trabalhada pela família. Só pela família, não pode ter empregado, tá? Tem que ser trabalhada pela família. E terceiro, a dívida contraída foi em razão da propriedade. Foi em razão da atividade produtiva. Então vamos supor, eu fui no Banco do Brasil enquanto pequeno agricultor familiar, e tive acesso a um crédito, a um empréstimo do Plano Safra. E peguei lá não sei quantos R$1.000 para financiar a minha atividade agrícola. Aconteceu alguma coisa qualquer, eu não consegui pagar. Pode chegar ao Banco do Brasil, penhorar a minha pequena propriedade rural para que seja feito o pagamento da dívida? De jeito nenhum. Tá? É a impenhorabilidade
da pequena propriedade rural, trabalhada pela família, e desde que o empréstimo, o financiamento, tenha sido em decorrência da atividade produtiva. Ok? 27. Direitos autorais. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. É direito de propriedade? É. Propriedade intelectual. Então percebam que é um direito vitalício. E mais do que isso, né? Eu transmito ainda para os meus herdeiros. Então, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Qual que é a questão de prova aqui? Perceber que direito autoral é vitalício e você ainda passa para os seus herdeiros. Curiosidade, 70 anos, tá? Fiz uma música. Durante o período que eu estou vivo, eu estou lá recebendo os royalties da minha música, os direitos autorais decorrentes da música. Morri. Durante 70 anos, os meus herdeiros podem explorar. Só depois de 70 anos é que cai em domínio público. Ok? Caiu em domínio público, todo mundo pode usar. Vem o concurso e compara o 27 com o 29. Olha o 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, a propriedade de uma marca é vitalícia? Não. Você registra a marca, é temporário. 10 em 10 anos você tem que renovar. Tá? Lá no INPI, lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eu inventei um determinado produto e tenho lá a patente do meu invento. Eu registro onde? No INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, durante um determinado tempo. Na hora que expira a patente, todo mundo pode copiar o meu produto. Entenderam? Então percebam que uma coisa é o seu direito autoral. O direito autoral é vitalício. Já o direito de propriedade sobre marcas e patentes é um privilégio temporário. Aí vem o concurso e fala que esse privilégio aqui também é o quê? Ele é vitalício. Ou então fala que os direitos autorais é temporário. Banca sempre fica comparando o 28 com o 29. E só para a gente finalizar aqui, dá tempo, né? Tem que analisar aqui, aliás, fica comparando o 27 com o 29, né? Agora a gente vai analisar o 28. Olha só, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Então, peraí, eu sou ator ou eu tenho uma atriz, participei de um filme. O filme não é uma obra coletiva? Então, todos têm direito de receber direitos referente àquela obra coletiva? Sim. Então, eu vou proteger a participação individual em obras coletivas. Sobretudo, para questões de prova, tá? Em competições desportivas. Aqui que é a questão, sobretudo nas atividades desportivas. É o chamado direito de arena. Teve jogo ontem, Brasil e Argentina. Eu estava lá em Belo Horizonte, estava mó tumulto lá. Tá? Mas enfim, né, tumulto bom, né? Que é tumulto de Copa América. Mas enfim, então o que acontece? Você tem um jogo que está sendo transmitido para não sei quantos países mundo afora. Então não existe toda uma exposição da imagem do jogador? Né? Da atuação dele? Pergunta, o jogador tem que receber por isso? Tem. É o chamado direito de arena. Todo jogador que joga pela Seleção Brasileira de Futebol não ganha uma determinada quantia? E é uma quantia desprezível? Não. É uma quantia considerável. Por que ele recebe uma quantia considerável a cada competição? Ainda mais se for o campeão da respectiva competição. Porque eu tive uma obra coletiva, a competição, a Copa América, sendo transmitida mundo afora. E dinheiro rolou na transmissão dessa Copa América de futebol. Resultado, todo mundo que participou precisa receber. Porque todo mundo tem uma participação individual em uma obra coletiva. Inclusive nas atividades esportivas. É o chamado direito de arena. Olimpíadas é a mesma coisa. Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Eu sou jogador do Figueirense, eu sou jogador do Avaí. Tenho lá o meu contrato.
ganho, sei lá, 10 mil reais por mês. Mas eu ganho 10 mil reais por mês mais o meu direito de imagem, que é o chamado direito de arena, que é justamente essa remuneração aqui, ó, a remuneração de direitos autorais. Hã? Mesma coisa, falar direito de imagem, direito de arena, tá? O salário ali, ó, que o jogador recebe é uma coisa, mas o que ele recebe por direito de imagem, direito de arena é a mesma coisa, tá? São sinônimos aí. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Gente, se eu tenho direito autoral, eu tenho direito de fiscalizar o recebimento do meu direito autoral? Claro que sim, seja individualmente, seja através de uma associação, de um sindicato, de algum tipo de entidade coletiva que possa fazer essa fiscalização. Ó, o importante é o 27 com o 29, tá? O 28 aí, quando cai, é simplesmente o direito de arena, tá? As atividades esportivas, tá? Próxima aula a gente continua, sem ser, né, na próxima semana, sexta-feira, e aí a gente avança bastante aí no artigo 5º. Nosso objetivo é finalizar o artigo 5º. Aí eu deixo as outras aulas para os outros tópicos, tá?